Começando. O valor da amizade para o Husky é muito importante. Ele valoriza muito a amizade. É difícil você ser amigo de 100 pessoas, 200 pessoas, mesmo em locais que você frequenta, locais de trabalho, no clube, no prédio, não são seus amigos. São pessoas assim que convivem no mesmo ambiente que você, né? E não há um vínculo de amizade. Já para o Husky, ele, apesar de ser um tigre, ele valoriza muito a amizade. É, se vocês tentarem compreender, o tigre para mim é importante por causa que ele é imponente, a força do tigre. Para mim é mais imponente que o próprio leão, né? Porque o leão ainda fica com aquela cabeça baixa, fica namorando a leoa. Ele caça, né? É bom caçador. Mas o tigre ele é imponente, né? E para mim que tenho um pouco de dificuldade nas relações sociais, o tigre eu valorizo muito isso. Só que ao mesmo tempo, eu estou falando da amizade do tigre, talvez por um pouco de valor que eu dei até aos cães, né? Apesar que eu tenho essa diferença de não ser felino, né? Mas os gatos também são muito com humanos, né? Principalmente aqueles que os tratam. Então, eu acho que o tigre vem bem a calhar. E já o macaco Simão, eu estou querendo considerá-lo como com TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? E o Hugo, o personagem, né, humano, ele é o tal do neurotípico, né? Hoje em dia, né, em pleno 2023, existem muitos estudos sobre a neurodiversidade, principalmente por causa da internet e tal. Só que, tipo assim, eu nasci em 74, eu já era neurodiverso desde então, entendeu? E aí completando sobre o livro, que então o Hugo ele vai percorrer a história de forma racional. Por exemplo, ele vai questionar sempre, né, tais comportamentos, tanto do macaco, Simão, quanto do tigre husky. E até a psicóloga falou para eu continuar nesse livro, nessa pegada aí. E aí as aventuras, né, que eles percorrem em direção ao desconhecido, né? E então, se eles estão passeando em qualquer lugar que eles estejam, eles sempre vão ter essa postura. E aí, por exemplo, se eles vão num local assim cheio, com muita gente, por exemplo, num zoológico ou numa comemoração, alguma coisa assim, e tem bexiga, tem criança correndo para lá, para cá, o macaco Simão vai se divertir. Já o tigre, ele vai ficar acanhado. Ele vai tudo porque ele protege o Hugo, né? Ele é o protetor do Hugo. E o Hugo vai tentar ver porque tem se é um comício político, se tem algo a mais, se é perigoso, né? Então o Hugo ele é a razão. Então, por exemplo, se você o tigre, ele apesar de ser imponente, ele é meio ingênuo, né? E vulnerável, apesar de ser tigre. Então, ele sempre está, por exemplo, num ambiente, assim, num lugar que tem muita
criminosos, tal, ele até pode proteger o Hugo, porque o Hugo é muito importante para ele, mas ele demora para perceber o perigo que pode estar acontecendo. Já o macaco Simão, ele num local de perigo como esse, ele continua sendo brincalhão, só que ele para muito. E aí o Hugo percebe que o macaco Simão ele paralisou, que não está muito agitado, está mais acanhado. E aí ele avisa o tigre, ó, o Husky, é sinal de perigo. E o Husky ele se transforma, né? Ele protege o Hugo até o último fim, né? Eu tô lembrando, vocês viram aqui na reportagem, na mídia, os cachorros do Biden, eles sempre atacavam aqueles agentes, e ele sempre sabia quem que era agente que estava ali para segurança e quem não era. Aí o Biden precisou levar o cachorro dele para outro lugar. Mais ou menos essa é a relação com o Husky. Aí, por exemplo, o Hugo ele encontra uma moça, uma pessoa que ele quer namorar. O macaco Simão fica muito agitado e fala, é essa. O Husky, ele sempre vai cheirar a moça para ver se é confiável, se não é. E o Hugo, ele fica com o coração saltitando, né? Só que ao mesmo tempo, pô, essa pessoa... Então, existem esses vínculos entre a racionalidade, a intenção e a espontaneidade. Beijos, tchau, tchau.